Vamos lá então? Como transformar um indicador em um robô? Isso é mais fácil do que você imagina e é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Vem comigo. Tá vendo esse indicador aqui? Com apenas alguns cliques, vou transformar ele em um robô. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você vai fazer isso utilizando duas ferramentas. Uma é uma versão Pro, tem mais funcionalidades e vai te dar mais flexibilidade na hora de você montar a sua estratégia. A outra é uma ferramenta básica, mas já dá para você fazer alguns testes aí. A gente vai automatizar ele em 3 etapas. Primeiro, a gente vai pegar as informações do indicador, a gente vai configurar a ferramenta para fazer a automação e o terceiro passo, um dos mais importantes, é fazer o teste no testador de estratégia para ver se realmente a ferramenta conseguiu pegar os sinais do indicador, certo? Vamos para a primeira etapa então, que é pegar as informações do indicador. Para isso a gente vai abrir aqui um bloco de notas, já até deixei anotado aqui para a gente economizar o nosso tempo. A gente vai precisar saber o nome do indicador, o buffer de compra, o buffer de venda e o candle que o indicador dá sinal. Vou te ensinar um passo a passo, você não vai ter problema e você vai conseguir descobrir essas informações de uma forma muito fácil. O nome do indicador é algo fácil. Você abrir aqui o navegador, vir aqui em indicadores, você já vai encontrar o seu indicador aqui. Porém, se o seu indicador tiver um nome muito grande, eu recomendo que você faça esse passo a passo aqui, ó. Vem aqui em arquivos, abrir a pasta de dados, MQL4, Indicators. Aqui vai estar todos os seus indicadores. E é aqui que algumas pessoas já cometem alguns erros. Por quê? Se o seu indicador estiver dentro de outra pasta, por exemplo, se o meu indicador estiver dentro da pasta YouTube, eu tenho que pegar o nome da pasta, barra e depois o nome do meu indicador. Se eu passar apenas o nome do meu indicador e o meu indicador estiver dentro da pasta YouTube, a ferramenta de automação não vai pegar, certo? Como nesse exemplo, o meu indicador está direto na pasta de indicadores, eu posso pegar diretamente o nome dele. E vai ser esse fractal, assim ajustável, período, trend, lines. Tá vendo que é um indicador que tem um nome muito grande? Se eu fosse digitar isso, a chance de eu digitar alguma palavra errada, algum espaço, seria muito grande. Se eu colocar alguma coisa errada no nome do indicador, o automatizador não identifica ele. Então, para você contornar isso e saber exatamente que não copiou nada errado, você vai selecionar o indicador, dá um F2, ele vai selecionar o nome dele, você não vai renomear o indicador. Você vem aqui, copia, vamos lá no bloco de notas, aqui em nome, você cola aqui. Primeira etapa concluída com sucesso, que é pegar o nome do indicador. Agora, a gente precisa saber o buffer de compra e de venda. Eu gravei um vídeo aqui no canal ensinando duas formas muito simples de se descobrir os buffers do indicador. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você dar uma olhada. Eu não vou explicar em detalhes porque o vídeo não fica muito grande. Eu vou utilizar uma forma das duas que eu expliquei lá. Eu vou abrir aqui a janela de dados. Para esse indicador específico, ele tem apenas 2 buffers, então é bem simples de identificar. Pega o cursor aqui, ó. Posso vir aqui nesse último sinal aqui e aí eu vou reparar aqui, ó, se vai mudar os valores, ó. Perceba, tem duas informações aqui, fractais e value 2. O fractais é o buffer 0 e o value 2 é o buffer 1. E aí eu quero ver qual é o buffer de compra e qual é o buffer de venda. Tem que pegar o cursor. Ó, vou passar o cursor em cima do sinal e eu vou ver ali qual dos dois vai mudar o valor. Ó, olha lá, o value 2 mudou o valor. Quer dizer o quê? Que o buffer 1 é o buffer de compra. Então a gente vai vir aqui no bloco de notas, buffer buy, quer dizer que é 1. Como só tem 2, o buffer 0 é o de venda. Ó, passei aqui o cursor em cima do sinal, a informação fractais ali mudou o valor. Então quer dizer que o buffer 0 é o buffer de venda. Aqui buffer sell, 0. E agora é o candle de sinal. Isso aqui, nesse indicador aqui, já está explícito ali qual o candle com o indicador de sinal. É o candle 0. Por quê? O candle está aberto, ó. Essa vela atual está aberta e ele já deu sinal ali. Então quer dizer que se eu passar o candle atual na ferramenta, ele já vai dar entrada, tá? Porque ele dá o sinal no candle 0. Porém, se ele desse sinal no candle anterior e eu passasse na ferramenta o candle 0, o automatizador não iria fazer a operação. Por quê? O automatizador iria sempre analisar o candle atual, porém no candle atual o indicador não dá sinal, ele dá sinal no candle anterior, tá? Esse aí é um erro muito frequente, o pessoal é não conseguir identificar qual candle o indicador dá sinal. Como você vai fazer para identificar de uma forma mais fácil, caso você não saiba qual candle o seu indicador está dando sinal? Você vai pegar as informações, vai configurar o automatizador e vai lá no backtest. Inicialmente, você coloca o candle 0. Você vem aqui, se você não souber o candle do sinal do seu indicador, você inicia com o candle atual aberto. Testou, o indicador deu sinal, o robô não entrou, você vem aqui e muda o candle para 1 e vai fazendo esse teste aí, certo? Como eu sei que o candle atual dá sinal, então eu posso colocar aqui o candle 0 direto. Primeira etapa concluída, que é saber as informações do seu indicador. Isso aqui é a parte mais importante do processo de automatizar. Se você errar alguma coisa aqui, o automatizador não vai conseguir automatizar seu indicador. Agora a gente vai ir para a parte 2, onde a gente vai passar essas informações para o automatizador, configurar ele uma configuração básica e depois a gente testar no testador de estratégia. Vou dar um Ctrl R aqui para abrir o testador, estratégias, vou apagar isso aqui, eu venho aqui em propriedades. Vou mostrar primeiro a versão Pro do automatizador, como automatizar com ela, uma configuração básica para a gente poder testar, e depois eu vou mostrar a versão gratuita, que é uma versão básica, como você vai fazer o mesmo processo. Para ficar o teste igual, vou usar uma estratégia que dá para fazer nos dois, uma estratégia de take stock, tá bom? Aqui na versão Pro do automatizador, vou vir aqui embaixo, onde eu passo as informações do indicador, aqui o indicador universal. Caso você não conheça a versão Pro do automatizador, vou deixar aqui embaixo uma playlist onde eu gravei vários tutoriais explicando cada parâmetro do automatizador, como ele funciona, combinado? Então aqui no indicador universal,
no primeiro slot, eu vou colocar as informações do indicador. A primeira informação que eu vou precisar, o nome do indicador. Eu vou copiar aqui, Ctrl+C, vou vir aqui, Ctrl+V. Dessa forma, você sabe que não errou o nome, tá bom? Buffer de compra e buffer de venda. Já está configurado ali, ó, buffer de compra é o 1, a gente acabou de identificar lá. Buffer de venda é o 0, tá? Já está configurado certinho para o automatizador pegar o indicador e identificar o sinal dele. Agora, a gente passou as informações certinho aqui, a gente vai lá em cima, aqui em indicadores de confluência, indicador 1. Você lembra lá que a gente configurou o slot indicador universal 1? Então aqui, vou selecionar o indicador universal 1, é o modo. Vai ser como sinal, eu quero utilizar ele como sinal, certo? Tem outras opções aqui, você pode estar escolhendo, mas eu quero utilizar ele como sinal. Eu quero estender o sinal? Não quero estender o sinal. Aplicar para entrada, eu quero pegar o sinal dele e aplicar ele para fazer entrada, certo? Time frame, o mesmo do gráfico. Isso aqui, se você passar outro time frame aqui, por exemplo, eu venho aqui e passo M30, mas eu vou fazer um teste no M5. Não vai funcionar, porque infelizmente o MetaTrader 4 não tem suporte a multi-time frames. Então, no testador de estratégia, eu tenho que pegar, ou eu coloco o mesmo time frame, M5, ou o mesmo do gráfico. É melhor você deixar o mesmo do gráfico para não ter erro caso você venha trocar o time ali. E aqui o candle do sinal. Você lembra que eu falei e a gente viu e esse indicador dá sinal no candle atual aberto? Então eu posso selecionar aqui atual aberto. Ah, Johnny, mas eu quero esperar o fechamento da vela. Tem como? Tem como. Você vem aqui e coloca o candle 1. Ele vai esperar a vela fechar, vai analisar o candle anterior, o candle 1 e vai fazer a operação. Eu vou até deixar dessa forma. Eu vou esperar o fechamento da vela. Só recapitulando, passei as informações no indicador universal 1 no slot, vim aqui em cima no indicador de confluência, selecionei aqui o indicador universal 1, modo como sinal, não quero estender sinal, eu vou aplicar ele para a entrada e o time frame mesmo do gráfico. Candle de sinal, candle 1. Eu passei as informações de forma correta e selecionei o indicador para o automatizador Pro fazer as operações com base nele. Tá? Feito isso, vou vir aqui agora em entrada, vou definir o modo de entrada a mercado e o cálculo de volume fixo, volume 0.01. Você lembra que eu falei que ia utilizar take stop? Então eu vou vir aqui agora em alvos stop loss, o teste ficar igual na versão Pro e na versão gratuita, eu vou colocar os mesmos valores. A unidade de medida aqui points, vou colocar aqui 200 points, e aqui em alvos take profit, mesma coisa, vou colocar 200, certo? Configurei a configuração básica, o que eu vou fazer agora? Vou dar um OK, vou iniciar o teste aqui para ver se o automatizador vai fazer os sinais. Isso aqui é muito importante você fazer. Aqui, iniciar, assim que o teste iniciar, o que eu vou fazer? Para saber se exatamente quando der sinal, o indicador de sinal, o automatizador vai fazer a operação. Vou dar um Ctrl+N aqui para abrir a janela do navegador. Vou pegar o indicador que eu passei de informações no automatizador e vou arrastar ele para o gráfico, beleza? Por que eu fiz isso? O automatizador precisa que o indicador esteja no gráfico para ele fazer a operação? Não precisa. Porém, fica muito mais fácil eu identificar quando o indicador dá sinal e se o automatizador vai fazer a operação com o indicador na tela. Então eu recomendo que você faça isso. Inicie o teste, pause ele, anexe o indicador na tela, confira junto com o indicador na tela se o automatizador está fazendo a operação, tá? Pode dar o play aqui de novo. Foi rápido aí, mas ele fechou essa vela aqui. Esse sinal estava na vela anterior. Como estava na vela anterior, o automatizador já fez a operação e já colocou o take stop aqui, ó, 200 points. Eu segurei lá, certinho. Então quer dizer que eu consegui automatizar o indicador de forma correta na versão Pro do automatizador. Se eu deixar rodando aqui, beleza? Ó, a vela fechou de novo. Aqui ficou mais evidente, ó, a vela fechou. Deu sinal aqui no candle anterior. O candle aberto aqui agora. Ele verificou o candle anterior, tem sinal no candle anterior. O que ele fez? Fez uma nova operação, certo? Então ele conseguiu automatizar de forma correta esse indicador. Outro detalhe importante, caso ele apareça o sinal e não dê entrada, provavelmente é o candle do sinal. E se você também testou vários candles aí no indicador, o automatizador não deu entrada, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na aba diário, o testador aqui, ó, aba diário, vai clicar nela. Por quê? Se o automatizador estiver dando algum erro, vai aparecer aqui. Se você tem a versão Pro, é só você mandar a sua dúvida lá no grupo de suporte que a gente responde, certo? Então basicamente é isso, para você pegar o sinal do seu indicador e transformar ele em um robô utilizando a versão Pro do automatizador. Caso você tenha interesse em conhecer melhor essa ferramenta, vou deixar o link aqui embaixo do site para você estar conhecendo melhor o automatizador Pro. Agora a gente vai automatizar com a versão gratuita do automatizador. Vamos terminar aqui. Mesma coisa, vamos aqui em propriedades, a gente vai reutilizar as informações que a gente pegou do indicador. Vou copiar o nome, Ctrl+C, vem aqui em nome do indicador, vou colar. Buffer de compra é o 1 e o buffer de venda é o 0. O candle de sinal, a mesma coisa, o candle 1. Para o teste ficar igual à versão Pro, eu vou utilizar aqui o modo de trade normal, não vou inverter posição, lot 0.01, o take stop em pontos, vai ser o mesmo de points na versão Pro, aqui 200 e 200 também de stop. Dessa forma ele vai ficar a mesma configuração na versão Pro do automatizador. Feito isso, vou dar um OK, vou iniciar novamente o teste, beleza? Carregou aqui, pausei, Ctrl+N, vou anexar o indicador na tela novamente. Já expliquei o motivo que eu faço isso para conferir se o automatizador vai dar entrada conforme o sinal e vamos dar play. Ó, a mesma coisa, foi rápido, ele mudou o candle, esse indicador acaba repintando, então esse sinal
estava aqui no candle anterior, finalizou a vela, ele analisou o candle anterior, o sinal estava lá. O que o automatizador fez? Fez a entrada. Por quê? Esse sinal estava no candle anterior aqui. Colocou o take e o stop também de 200 pontos, conforme a versão Pro do automatizador. Vou deixar rodar mais um pouquinho para ele pegar o próximo sinal para a gente comparar certinho com a versão Pro para ver se está tudo conforme. Beleza, tá aqui. Ele deu outro sinal no candle anterior aqui. O que ele fez? Ele fez outra operação. E fez uma operação de venda também. Por quê? Esse sinal aqui estava nesse candle anterior. Esse indicador, infelizmente, repinte. Indicador que repinte é mais difícil a gente fazer teste com ele, mas dá para automatizar também, apesar de eu não gostar. A versão gratuita, ele consegue ficar com compra e venda aberta ao mesmo tempo. É uma versão básica, dá para você fazer alguns testes. Na versão Pro, ele não fica com compra e venda aberta ao mesmo tempo. Ou ele está comprado, ou ele está vendido, certo? Ele fez a versão gratuita, fez venda aqui, porque deu um sinal de venda no candle anterior, tá? Esse sinal azul aqui, ó, tava nesse candle aqui no fechamento da vela, beleza? E a mesma coisa da versão Pro, você testou vários candles ali, o automatizador não deu entrada, você vem aqui na aba diário e olha se ele deu algum erro aqui. Se ele tiver apresentado algum erro aqui, deixa aqui embaixo nos comentários o erro que o automatizador deu. Eu vou avaliar, se for alguma falha do automatizador, vou estar corrigindo e compartilhando com você a versão atualizada. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico todas as configurações dessa versão gratuita também. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, caso você queira conhecer e baixar e estar fazendo alguns testes aí. Então, pessoal, no vídeo de hoje era isso. E mostrar para você como transformar um indicador tanto na versão Pro quanto na versão gratuita do automatizador. E é muito importante você seguir esse passo a passo. Primeiro, pegue as informações do seu indicador de forma correta. Vou pegar o bloco de notas aqui. Pegue o nome do seu indicador de forma correta. Não coloque letra, espaço, nada diferente do nome. Faça o passo a passo que eu mostrei no vídeo. Identifique o buffer de compra corretamente. Você pode utilizar a forma que eu mostrei no vídeo ou a segunda forma também que eu mostrei no vídeo, que eu ensinei as duas formas de se automatizar. Identifique também o buffer de venda de forma correta e o candle de sinal. Se você não sabe o candle de sinal, você inicia com 0, faz o teste. Se ele não der entrada, você coloca 1. Se não der, você coloca 2 e vai testando aí. Não deu entrada de forma alguma, verifica aqui na aba diário se ele deu algum erro. Ah, não deu erro nenhum, não faz entrada. Se você estiver utilizando a versão gratuita, deixe aqui embaixo nos comentários como configurou e o que está acontecendo. Se você estiver utilizando a versão Pro, você pode mandar a sua dúvida lá no grupo de suporte que a gente vai estar respondendo você. Combinado? Se você gostou do conteúdo, dê o seu like para poder fortalecer o canal. Caso ainda não seja inscrito, já aproveita e se inscreve aqui no canal, tem bastante coisa legal para trazer para você aqui. No vídeo de hoje era isso, eu vou ficando por aqui, eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!